Olá, está no ar o programa Sociedade Civil, que fala de iniciativas nas mais diversas áreas, com o objetivo de construir uma sociedade melhor, que ofereça qualidade de vida aos cidadãos. No programa de hoje, nós vamos receber o presidente do Conselho Deliberativo da Associação Viva Pacaembu por São Paulo, Rodrigo Mauro, que já está aqui ao meu lado, e ele representa os moradores da região. Obrigada pela sua presença, prazer imenso em tê-lo aqui. Obrigado, Elisa, é um prazer imenso nosso estar aqui presente no seu programa. A Associação Viva Pacaembu já tem 13 anos de luta, é isso mesmo? Mas nós somos fundados em 2001. Temos 17 anos. 17 somos quase anos. maior de idade. É verdade. Mas qual que é o papel dessa associação? Quando vocês criaram, não sei se você nessa época fazia parte já, mas quando foi criada, qual foi o papel da associação? Por que vocês pensaram em criar uma associação para esse bairro? Então, logicamente eu não fazia parte da associação, mas a minha família inteira sempre morou no bairro do Pacaembu. Eu estou na associação há 7 anos e meio, fiquei 1 ano e meio como vice-presidente, depois eu fiquei 6 anos como presidente da diretoria e agora eu sou o presidente do conselho, né? A Associação Viva Pacaembu, ela foi criada em 2001 por um grupo de moradores que estavam muito preocupados com a degradação do bairro, com as transformações do bairro. Então, assim, o bairro do Pacaembu ele é tombado desde 1991. E para que a gente consiga manter essas características do tombamento, para que seja um bom lugar para morar, para passear, para trabalhar, é que a associação foi criada. Então, para lutar, para que a lei seja cumprida, né? Então, assim, quando as pessoas falam, o Viva Pacaembu lacrou a minha residência, o Viva Pacaembu me aplicou uma multa. Não, o Viva Pacaembu não tem poder legislativo, executivo para fazer esse tipo de ação. O Viva Pacaembu, ele fala com os órgãos competentes para que eles façam o seu papel. Então, por exemplo, uma prefeitura regional, uma CT, uma polícia militar. Então, nós somos a interface, vamos dizer, é o elo entre os moradores do bairro tombado do Pacaembu e os órgãos públicos. Mas atua junto ao poder público, defende o bairro, preserva a memória, tudo isso, Sim, né? Com certeza. Essa grande fotografia que foi tirada do bairro em 1991, quando ele foi tombado, é o que a gente defende. E cuida do zoneamento, principalmente, né? Essa Sim. é uma questão que sempre gera problema, a questão do zoneamento, o que pode ser feito ali, questão de comércio, de residência. Nós passamos por 2 revisões de zoneamento de lei de uso e ocupação do solo. Uma na gestão da Marta Suplicy, em 2002, 2004, e outra na gestão do Fernando Haddad, 2014 e 2016. Né? Então foram 2 gestões onde nós tivemos bastante discussões com relação ao zoneamento, né, o plano diretor estratégico da cidade de São Paulo e a lei de uso e ocupação do solo. Né? Então, como é um bairro estritamente residencial, né, basicamente com pouquíssimos prédios, mas na sua grande maioria casas residenciais unifamiliares, então é uma preocupação nossa para que a gente mantenha o bairro com essas características. E é muito bonito de ver o Pacaembu, porque justamente por essa preservação toda, eu acho que é um dos poucos bairros de São Paulo que a gente vê muitas casas, né? Não só prédios. Tem prédios lá, evidentemente, mas tem muita casa, né? Tem muita casa, né? Tem alguns prédios. Eu vou dizer que 95% do bairro é um bairro de casas, né? Um bairro de zona estritamente residencial. E é isso que deixa o bairro agradável, né? Porque se formos pensar, bairros zero em São Paulo não chega nem a 4% do território da cidade de São Paulo. Então, é muito pouco. Se for ver outros bairros, como Sumaré, como Alto da Lapa, como Jardins, são poucos bairros pensando no tamanho da cidade de São Paulo, né? Então, eles são importantes para essa manutenção desse ar verde, desse pulmão da cidade de São Paulo. E quando a gente fala em Pacaembu, você acha que assim... a grande referência mesmo é o estádio? Eu acho que o estádio é a grande referência. O estádio Paulo Machado de Carvalho, ele foi construído no coração do bairro, né? E é um estádio que tem muita história, né? Tem bastante história. Ele é de 1940, né? Tem histórias, assim, muito interessantes. Teve Copa lá, né? Teve Copa do Mundo em 1950. Quase tivemos em 2014 também. Depois foi construído outra arena na cidade de São Paulo. Mas o pessoal da CBF e da FIFA chegou a pensar em 2014 para que o estádio do Pacaembu também sediasse alguns jogos de Copa do Mundo. Então, é algo emblemático da cidade de São Paulo, né? Ele não é só do bairro do Pacaembu, mas ele é de todos nós paulistanos, né? E tem, assim, como é que eu posso dizer? Uma arquitetura, né? E quem vai ao Pacaembu assistir qualquer jogo
percebe que vê bem o jogo de qualquer ângulo, de qualquer lugar que esteja. Isso é fantástico, porque ele foi construído há muito tempo, não tinha-se ainda, né, uma percepção de como fazer um estádio com essa característica. Então ele realmente é genial, né? Elise, eu digo que o estádio do Pacaembu é o mais aconchegante de São Paulo. Existem outras arenas modernas em São Paulo, mas o Pacaembu ele tem aquele aconchego, ele recebe bem o torcedor, é um estádio muito gostoso de assistir jogo. Bom, o Pacaembu é um assunto que ainda nós vamos discutir muito aqui, porque existe uma situação que vocês estão lutando muito pelo estádio. Mas antes disso, eu quero te perguntar se a Associação Viva Pacaembu por São Paulo tem tido muito trabalho. Vamos deixar o estádio de lado por enquanto, hein? Tem tido muito trabalho? Sim, tem ações assim dos mais variados assuntos. Então, desde a questão de meio ambiente, de uma árvore que tem que ser podada, de uma praça que tem que ser cuidada, até a questão de uso e ocupação do solo, um vizinho irregular, desde assim, uma construção irregular, ou seja, uma ocupação irregular, até um uso irregular, por exemplo, abrir um comércio numa área estritamente residencial, os nossos eventos que nós fazemos, alguns eventos por ano. Então, assim, a nossa diretoria, né, ela é dividida em 7 diretorias. Então, assuntos jurídicos, eventos, meio ambiente, urbanismo, representante de rua, ação social e assuntos estratégicos. Na ação social, a gente tem uma preocupação assim, com o morador em situação de rua. Então, quando acontece isso, porque nós estamos no Brasil, nós estamos em São Paulo e nós temos morador em situação de rua em algumas praças do bairro, nós temos que falar com a prefeitura regional, tem que falar com o pessoal de assistência social para requalificar esse morador em situação de rua. Por exemplo, quando damos festas lá no Pacaembu, sobra um pouco de comida, sobra um pouco de bebida, a gente faz essa doação. Algumas escolas que nós temos no bairro, existe uma escola pública na Rua Atalaia, dentro do bairro do Pacaembu, existem escolas particulares no bairro também, então a gente tem toda uma ação social que nós fazemos com essas escolas, com essa parte educacional. E além do que também ação social com atividades no estádio do Pacaembu, enfim. Então tem bastante área, né? Assim, a Viva Pacaembu ela é bem atuante, né? Os moradores, né? Eu digo que se não fossem os moradores para nos alertar dos problemas, eu não conseguiria ter olhos para olhar as 2.800 residências do bairro. Impossível, né? É impossível. Então, a gente precisa desse olho do morador que ele vai falando dos problemas, ele vai fazendo as denúncias e ele vai nos relatando tudo o que vem acontecendo no bairro. Então, tudo muito participativo, né? Tudo muito participativo. Você tocou na questão das prefeituras regionais, né? São duas, né? São duas. Nós temos metade do bairro do Pacaembu é a Sé e metade do bairro do Pacaembu é a Lapa. Então, a Avenida Pacaembu, Arnolfo Azevedo e Almirante Pereira Guimarães são as vias que separam as duas prefeituras regionais. E conforme o problema que vocês têm, vocês se dirigem a uma dessas prefeituras regionais. Então. Sim, nós temos 2 prefeituras regionais, nós temos 2 CTs, nós temos 2 Correios, 2 polícias militares. Tem que administrar tudo isso. Tudo dobrado, Elis, tudo dobrado, assim. E o que você falou também que me chamou bastante atenção, eu achei sensacional, são as festas de confraternização que vocês têm, né? Vocês aproximam as pessoas do bairro, isso é muito bonito, né? Sim, no mínimo nós fazemos 2 festas por ano. Então tem a festa em março, porque março é o aniversário do bairro do Pacaembu. Isso está incluso, inclusive, no calendário da Prefeitura de São Paulo. Então, março, por que março? A primeira casa foi registrada em março. O loteamento do bairro do Pacaembu, feito pela Companhia City, né, registrado pela Companhia City em 1925, foi no mês de março. O bairro foi tombado em março de 1991. Então a gente foi estabelecido o mês de março como o mês do aniversário do bairro do Pacaembu. É mês de festa, então. Mês de festa. Então todo mês de março nós fazemos uma festa numa praça, ou fazemos dentro do estádio do Pacaembu, ou no Museu do Futebol, que nos cede o espaço. E nós damos 3 diplomas a 3 pessoas, personalidades, ou moradores do bairro ou não. Ou pessoas que defendem o bairro. Exato, né? Que contribuíram para a preservação do bairro do Pacaembu. Então essa é uma festa em março. E em setembro nós temos uma segunda festa, que é o começo do verão, é a festa da primavera. É uma festa mais descontraída, com brincadeiras de criança, com comes e bebes, com música chorinho. Então são 2 momentos, no mínimo 2 vezes por ano, onde nós nos encontramos entre os moradores. São festas assim muito legais, muito divertidas. Sensacional essa confraternização. Mas você estava falando dos problemas do bairro, né? Do que vocês têm que
efetivamente ficar de olho, né? Me chamou a atenção e me lembrei agora dos rachas. Eles continuam por lá? Os rachas, depois de um trabalho muito sério, muito bem feito da CT, na figura do senhor João Félix, e da Polícia de Trânsito, eles pararam, eles cessaram. Então, os rachas começaram há quase um ano atrás, foi no ano de 2017, e eles seguiram muito fortemente até dezembro de 2017, quando nós conseguimos fazer a primeira blitz. Junto com a CT, com a Polícia de Trânsito, nós criamos, né, nós demos opiniões como é que poderia ser essa blitz. Foi realizada uma blitz no começo de dezembro e janeiro foi um mês bem tranquilo para nós depois dessa blitz. Aí em fevereiro os rachas voltaram na Praça Charles Miller e em algumas ruas do bairro do Pacaembu. E aí a partir de março nós conseguimos, até teve uma exposição da imprensa, da mídia, da grande televisão aberta, e nós conseguimos um posto da CT todas as quintas-feiras na Praça Charles Miller, que era a data quando ocorriam os rachas. Então, de lá para cá, nesses últimos meses, nós não tivemos, não houve mais agora. rachas, porque nós temos essa postura, essa fiscalização constante do pessoal da CT, da Polícia de Trânsito, principalmente a CT, que vem fazendo um trabalho muito interessante, muito bom no bairro. E eu também queria comentar uma situação que eu achei bem interessante, que eu entrei no site de vocês, achei super interessante a questão do meio ambiente, que você já falou que também é uma preocupação de vocês. Vocês estão fazendo uma catalogação de aves, é isso? De aves. Olha. Aves do bairro do Pacaembu. Você já catalogou alguma, não? Já. Nós já recebemos fotos assim, de moradores de diversas aves. Na verdade, a gente já fez duas vezes. A primeira vez foi de árvores do bairro do Pacaembu, anos atrás. Nós catalogamos perto de 200 árvores do bairro. Foi um trabalho bem interessante. Até árvores que tinham um problema de cupim, de erva de passarinho. E agora nós publicamos num jornalzinho impresso que nós temos e entregamos a 100% do bairro, todas as 2.800 casas, aproximadamente 12 mil pessoas que são moradores do bairro, recebem esse jornalzinho, nós publicamos uma matéria nesse jornalzinho pedindo para que as pessoas nos enviassem fotos de aves, passarinhos do bairro do Pacaembu. E nós já recebemos assim dezenas, eu diria umas 30 e poucas fotos, assim, um trabalho muito legal que os moradores vêm fazendo, eles vão fotografam e nos mandam. Então a nossa ideia agora é fazer, catalogar essas árvores, essas aves do bairro do Pacaembu. Não, e é legal porque ali naquela região você tem, é propício, né? A gente vê que é bastante arborizada, então quer dizer, é um chamamento às aves, aos passarinhos de um modo geral, né? Então, mas eu achei muito bacana essa iniciativa, porque realmente olhar o meio ambiente com carinho, né? Na verdade o nosso nome é Viva Pacaembu por São Paulo, né? A gente olha o bairro do Pacaembu, mas eu estou olhando a cidade de São Paulo como um todo, né? Nesse caso é uma questão de, vamos dizer, de fauna e flora, né? Que a gente fez no passado e agora estamos fazendo das aves. Nós atuamos em várias áreas, né? O Viva Pacaembu não é só a questão de uso e ocupação do solo, que acho que é a questão principal de um bairro estritamente residencial, mas tem a questão de meio ambiente, tem a questão jurídica, tem a questão dos eventos. Então, nós atuamos assim, nós olhamos 360 graus o bairro. Maravilha. Agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo, mas na volta voltamos a falar sobre a questão que mais tem preocupado no momento a Associação Viva Pacaembu por São Paulo, a concessão do estádio Paulo Machado de Carvalho para a iniciativa privada. A gente volta já. O programa Sociedade Civil está de volta. Hoje nós estamos conversando com o Rodrigo Mauro, que é presidente do Conselho Deliberativo da Associação Viva Pacaembu por São Paulo. E nessa parte do programa, conforme prometemos no bloco anterior, vamos falar sobre como está a questão da licitação para definir quem vai cuidar do Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho. Isso pelos próximos 35 anos, hein? É uma baita responsabilidade. Uma responsabilidade enorme, Elis. 35 anos são quase 2 gerações, né? Na verdade, essa concessão ela deveria ter sido pensada para menos tempo, eu diria. É mesmo? Para 10, para 15 anos, enfim. Mas no último momento, assim, no edital de licitação, saiu como 35 anos. Nós assustamos, achamos bastante tempo, porque falando em 2 gerações é quase... É mais do que uma concessão, parece que é quase uma doação assim, do estádio, porque é muito tempo, né? 35 é verdade. anos. Se alguma coisa não vai bem,
Fica complicado, né? Nós temos casos de outros estádios no Brasil. Mas vamos torcer para que, certo. assim que aconteça, que vá tudo bem, né? Agora, como é que a associação se posiciona com relação a essa proposta? Porque ela tem muitos detalhes, né? Você já falou dos 35 anos, que vocês, a princípio, acharam muito tempo, mas tem outros pormenores que a associação está pegando no pé mesmo, né? Sim, a concessão ela tem alguns problemas jurídicos, técnicos e urbanísticos, eu diria, né? Então nós entramos até com uma ação judicial no mês passado, em julho, e estamos tentando uma liminar para que nós brequemos, para que nós paremos esse processo da concessão do Complexo Desportivo do Pacaembu. Porque tem muita coisa que não está correto, muita coisa que nos foi prometido no passado, alguns itens jurídicos que estavam na minuta e quando a licitação veio à tona, quando ela foi publicada em diário oficial, o edital de licitação, ela veio um pouco distorcida, um pouco diferente. Então, eu acho que a gente precisa parar, precisa analisar a concessão com calma e fazer de uma forma correta, porque o próprio concessionário, a pessoa que for ficar com o estádio do Pacaembu, ele pode ser altamente prejudicado com o que nós temos hoje. Então essa concessão, ela é prejudicial, da forma que ela está hoje, ela é prejudicial para o estádio do Pacaembu, para o bairro e diria para a cidade de São Paulo como um todo. Mas quais são os pontos que vocês estão realmente preocupados com relação ao que saiu no edital, né, para essa licitação? Então, eles são alguns pontos, assim, eu vou tentar lembrar a maioria ou todos. Sim, aqui, aqueles mais contundentes, os mais importantes. Assim. Por exemplo, questões urbanísticas. Então, no PIU, no Programa de Intervenção Urbana, que foi feito para o Complexo do Pacaembu, saiu alguns parâmetros urbanísticos que são contrários às resoluções de tomamento do bairro do Pacaembu. Porque nós temos duas resoluções de tomamento. Tem a resolução do Complexo Desportivo, que é de 1998, e tem a resolução do bairro do Pacaembu, que é de 1991. Ambas as resoluções foram tombadas assim, em níveis estadual, com DEFAT, e municipal, com PRESP. Então, tem que se respeitar, vamos dizer assim, as 4 resoluções de tomamento. Então, o PIU, por exemplo, fala de gabarito de 28 metros de altura. Não pode. O bairro do Pacaembu só pode 10 metros de altura, de gabarito das edificações. Segundo ponto, o coeficiente de aproveitamento. O bairro do Pacaembu é uma vez a área do terreno, no máximo. Então, você pode construir até uma vez a área do terreno. Por exemplo, um terreno de 1.000 metros, você pode construir 1.000 metros quadrados. Ponto. No PIU, saiu de 1 para 2, até 2. Então, ele está dobrando o coeficiente de aproveitamento. Outra questão urbanística importante, taxa de permeabilidade. No tombamento do bairro do Pacaembu, estabelece-se no mínimo 30% de área permeável, que é jardim. Não pode ser jardim sobre laje, não pode ter subsolo, é jardim. E no PIU do Pacaembu saiu 22%. Então são coisas problemáticas que precisam ser corrigidas. Outra situação, o tobogã. Se o tobogã é bonito ou não, se ele é feio ou não, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que fala da concha acústica, que quando o estádio foi construído não existia o tobogã, enfim. Primeiro, o estádio é de 1940 e o tobogã é de 59. Então o tobogã ele já está há bastante tempo lá. Segundo, quando a instituição, quando o Complexo Desportivo foi tombado em 1998, o tobogã já estava lá. Então você permitir a demolição do tobogã, você enfraquece os órgãos de tombamento. Para que eu preciso ter tombamento se depois de 10, 20 anos alguém pode pegar, entre aspas, e destombar o bem? Isso abre um precedente muito difícil, muito complicado para o Brasil inteiro. Imagina um estádio do Pacaembu, que é conhecido no Brasil inteiro, um lugar que foi sede de Copa do Mundo, como nós falamos no bloco anterior, enfim. Como é que a pessoa, como é que o órgão de tombamento, com DEFAT e com PRESP, no caso os dois órgãos, eles permitem a demolição do tobogã? É outra questão importante. Transferência de potencial construtivo, isso também é muito importante falar. No edital de concessão e no PIU, é possível que a pessoa, que o concessionário, use o potencial construtivo que o terreno tem para vender para um terceiro. Então, por exemplo, o terreno tem 40 mil metros, o terreno do Complexo Desportivo. Então eu tenho, se for 1 para 2, é 80 mil, mas vamos dizer que vamos respeitar
a resolução de tomamento do bairro. Então, 1:1 o coeficiente de aproveitamento. Então, 40 mil metros de terreno, aproximadamente 40 mil metros quadrados de potencial construtivo. Eu pego esse potencial construtivo e vendo por uma outra empresa, por uma construtora, enfim, para ele usar num outro terreno dele. Pronto, viabilizou. O concessionário pega esse potencial construtivo que não é dele, é da prefeitura, porque o estádio ele vai continuar sendo municipal. Exatamente. Vai continuar sendo da prefeitura de todos nós paulistanos. A pessoa vai ter uma concessão por 35 anos. Um prazo, ela pega, né? vai ter um prazo de começo e fim. Ela pega esse potencial construtivo e passa por uma outra pessoa. Uma outra questão que não está clara na concessão. Quem vai fazer a demolição do tobogã? Que tem um custo, né? Tem um custo. E parece que está escrito lá, não está claro juridicamente, parece que a prefeitura vai ter esse custo. E para ver, Elisa, assim, uma coisa muito importante. Nós, no passado, nós já fizemos alguns ofícios para a Secretaria de Esportes, para a Secretaria de Desestatização, perguntando as contas do estádio. Quais são as contas? Qual é a Quanto receita? custa o estádio custa também? o estádio, né? Para manutenção, para tudo Exato. isso. Nós nunca tivemos essas informações assim, formalmente respondidas para nós. Mas Então, existe qualquer coisa que diz que, acho que são 9 milhões por ano, não é eles isso? falam em gasto? 9 milhões de custo, em 2 milhões de faturamento, então seria um prejuízo, entre aspas, de 7 milhões. Por que prejuízo? Porque o bem público, ele não precisa dar lucro, ele não precisa dar prejuízo, ele não precisa ser superavitário, o bem público. Ele é sustentado com a carga de impostos que nós pagamos na cidade de São Paulo. Então, é um erro falar em prejuízo. Ele tem um custo, 9 menos 2, de 7 milhões por ano. E pensar numa verba que a cidade de São Paulo tem, né? Que é na casa de bilhões, você pensar em 7 milhões é um valor pequeno. Mas não entrando no pormenor dos 7 milhões, se é pequeno ou se é grande o valor, a gente precisa ter essas contas, precisa ser algo aberto. Outra questão importante Nossa, eu tô na assim, concessão, tem bastante coisa, Elisa. É bom não que imaginava que tinha tanta coisa. a maioria das pessoas não sabe, mas é importante a gente falar. Claro. A participação populacional, baixíssima. Teve uma única audiência pública, no dia 20 de abril, no Museu do Futebol, onde tiveram presentes 40 pessoas, Ou seja, todas contrárias à concessão, um número de alguma significativo forma, pequeno, né? de 40 pessoas. 20 eram moradores do bairro do Pacaembu. Nós ficamos sabendo na véspera, mas como os moradores do bairro, eles são muito atuantes, nós conseguimos ligar para vários moradores e eles foram no dia da audiência. Então teve uma participação assim popular muito baixa porque teve pouca divulgação. Perto da importância que é um estádio como o Pacaembu. Então, todos esses pontos que você elencou aqui para a gente, vocês estão questionando e isso está nesse documento que vocês entraram na Justiça? Isso, o nosso documento tem 47 páginas. Essa é uma parte das questões que nós estamos falando, questionando a Justiça, que na verdade com 47 páginas tem tantas outras situações importantes, emblemáticas e que não ficaram claras no edital de concessão do Pacaembu. Ou seja, isso ainda vai ser apreciado, mas nesse meio tempo, tudo está correndo, né? Parece que agora no dia 16 de agosto é que abrem-se os envelopes, é isso? A previsão é que dia 16 de agosto os envelopes sejam abertos e aí saia um vencedor, um provável concessionário do Pacaembu. Se é que teremos realmente alguma empresa que vai encampar. Porque, além disso, eu esqueci de mencionar, muito importante, que não está previsto no edital de concessão, é a nossa sentença judicial. Então, nós entramos com uma ação no ano de 2005 contra a municipalidade sobre a quantidade de shows que havia no estádio na época. Chegou a ter 11 shows no ano de 2005, se eu não me engano, outubro, novembro, segundo semestre de 2005. Nós entramos com uma ação na Justiça, ela foi até o terceiro grau, foi até o STJ, até Brasília. E em 2017, nós ganhamos a ação por unanimidade dos ministros. E hoje não é uma liminar, não é uma ação, hoje é uma sentença judicial transitada em julgado, ou seja, não cabe mais recursos. Exato. Que estabelece o quê? Que todo evento no complexo desportivo do Pacaembu, ele não pode causar transtorno à saúde, sossego e segurança
dos moradores do entorno. É os 3 S's que a gente briga. Saúde, não pode causar transtorno. A saúde, sossego e segurança dos moradores, não só do Pacaembu, mas Higienópolis, Perdizes, os moradores do entorno. E eles têm todos os eventos no estádio do Pacaembu, têm que seguir a norma da ABNT. Então, por exemplo, os decibéis. Então, durante o dia, são 50 decibéis. À noite, são 45 decibéis permitidos. E de madrugada, menos ainda, 40 decibéis. A lei do silêncio urbano, na zona estritamente residencial, é para 24 horas. Então, esses eventos desportivos ou não, eles têm que seguir os decibéis também, a norma da BNT. Então, por exemplo, um choro forte de um bebê passa de 50 decibéis, né? Então, assim, o que é possível fazer lá? Quando o Viva Pacaembu fala, os moradores do Pacaembu não gostam de barulho, não é isso. A sentença judicial, isso a gente precisa deixar bem claro, o morador do Pacaembu não gosta de barulho, não. A gente não gosta de bagunça no bairro. Nós não gostamos que o bairro do Pacaembu vire um grande banheiro público, que o bairro do Pacaembu vire um lugar para consumo de drogas, que o bairro do Pacaembu vire uma bagunça que outros bairros virem. Então, o que pode ser feito lá? Por exemplo, um show, uma orquestra, por exemplo, pode ser feito lá no Pacaembu, se não causar esse transtorno ao morador da região. Perfeito. Deixa um contato da associação para as pessoas que quiserem acompanhar mais de perto esse trabalho de vocês. Então, acesse o nosso site, é www.vivapacaembu.com.br ou o nosso e-mail, muito fácil, vivapacaembu@vivapacaembu.com.br. Bom, a gente Mande mensagem para nós, estaremos à disposição para responder todas as dúvidas, sugestões, críticas, enfim. Com certeza. A gente fica por aqui com esse nosso bate-papo, torcendo aí para que a situação do Pacaembu se resolva da melhor maneira possível, né? Eu quero agradecer a tua presença, a tua participação aqui no nosso programa e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço o convite, obrigado Elise, obrigado a todas as pessoas que nos assistiram. Obrigado. Bem, esse foi então um bate-papo com o Rodrigo Mauro, ele que é presidente do Conselho Deliberativo da Associação Viva Pacaembu por São Paulo, que nos trouxe um panorama da concessão do estádio e das demais particularidades desse bairro que tem muita memória e é tombado na cidade. O programa Sociedade Civil fica por aqui. Semana que vem temos um encontro marcado para apresentar propostas que ajudem a tornar a sociedade cada vez melhor. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.